Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Coopercast, o podcast da Cooper Citrus. Falamos ao vivo aqui da AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina e um palco de inovação do agronegócio brasileiro. Este ano, então, viemos aqui para celebrar a parceria que atravessa gerações e transforma vidas no campo. Vamos falar aí dos 50 anos da Cooper Citrus e dos 53 anos da Stoller do Brasil. Então o tema hoje é 50 anos cultivando confiança e resultados ao cooperado. Recebemos aqui então o Fernando Degobe, que é CEO da Cooper Citrus, o senhor Sebastião Ferraz, líder comercial de produtos biológicos da Stoller, e o senhor Rodrigo Oliveira, que é líder de centralidade do cliente da Corteva. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por ter conduzido aqui com a gente, estar com a gente conduzindo esse momento tão importante. Perfeito, vamos lá então. Bom, Fernando, começar falando com você, né? Chegar aos 50 anos, com saúde financeira, com participação no mercado, não é para qualquer empresa, né? Olhando para essa longa história aí da Cooper Citrus, qual que é o maior orgulho que você tem, claro, junto com a equipe, de ter chegado até aqui? Bom, é uma longa jornada. Porque quando você entende melhor, né, o propósito do cooperativismo, ele traz um lema que é que você não cresce sozinho. Para você crescer, você precisa de outros. Então, uma cooperativa começa com a junção de agricultores que formam a cooperativa. No caso nosso, foi a fusão de duas cooperativas que existiam na região de Bebedouro. Uma era de Bebedouro, a Capezob, e outra de Monte Azul, que era a Cápido. Então, há 50 anos, mais precisamente no dia 14 de maio, né, está logo aí o nosso aniversário, essas duas cooperativas se fundiram e criaram a Cooper Citrus, e a partir daí a gente vai precisando de mais parceiros. Só o cooperado não é suficiente para criar prosperidade. Então, começam a surgir as empresas fornecedoras de tecnologia, de assistência técnica, que não é só o produto que a Stoller oferece para os cooperados da Cooper Citrus, ela sempre foi muito focada em oferecer o suporte técnico. E aí, então, vem a expansão geográfica, vem a diversificação de culturas, o aumento de portfólio, máquinas agrícolas, recebimento de produtividade, grãos, silos, mais recentemente operações grandes com café, e você vai cada vez mais atendendo o cooperado de ponta a ponta, desde a semente, do projeto de plantio que ele precisa, até a colheita da produção e também a comercialização da produção. Em todo esse tempo aí, tem algum fato que marca mais, que você acrescentaria aí nesse nosso bate-papo, que foi fundamental para essa jornada de 50 anos? Bom, nós estamos dividindo essa história em décadas, né? Então são 5 décadas. Eu acho que cada década tem o seu momento importante, desde quando o fundador, o seu Walter Porto, a gestão e a cultura que ele colocou na Cooper Citrus, as pessoas que passaram pela Cooper Citrus, os colaboradores que mantiveram essa cultura e esses valores, depois a expansão que vem na 3ª década e começa um plano de expansão que vai se estendendo, depois você tem a adição de tecnologias, novas tecnologias, como nós somos pioneiros em várias delas, agricultura de precisão, drones. E, por fim, agora o momento de consolidação, né? Todo esse trabalho que foi feito, trabalhar para consolidar todo esse portfólio, todo esse serviço e esse grupo hoje que passa de 42 mil cooperados. 42 mil cooperados é maior que muita cidade do Brasil, né? Olha aí. E então vou perguntar para o Rodrigo, para o Sebastião, também para vocês desses 50 anos, né? O que é essa parceria, né? O que é necessário para que duas empresas façam uma parceria tão sólida assim, que chegue a tanto tempo assim junta e de tanto sucesso? Bom, primeiro eu quero agradecer a nossa presença aqui, o convite a nós de participar com vocês. É uma honra para nós estar aqui, uma honra estar aqui conversando com o Fernando, com você. Eu diria que a primeira coisa é alinhamento de propósito e de valores, né? Eu acho que quando a gente está
brigando pelas mesmas coisas e brigando pelo bem do cooperado e, como consequência, pelo bem das nossas respectivas empresas, tudo fica mais fácil, né? O mundo ele é cheio de desafios, o próprio agricultor enfrenta desafios enormes no seu dia a dia, né? E a gente só segue juntos por tanto tempo e de forma exitosa se tiver algo maior que você busca no longo prazo, né? E esse algo maior é o bem do cooperado, é o sucesso, né, do cooperado. Eu e o Sebastião somos agricultores também, então a gente sente essa dor, né, na pele de qual é o desafio e a gente vira o nosso chapéu o tempo inteiro quando também está tomando as nossas decisões, pensando essa é a decisão que a gente gostaria que as empresas estivessem tomando, pensando em nós, né? Então acho que isso a gente se sensibiliza muito, né, com a dor do cooperado, porque a gente passa pelos mesmos desafios e a gente acredita de verdade que você constrói algo superior ao que você almeja e por tanto tempo se você tiver realmente um propósito que nos une, né? Porque, é claro, como eu falei, o dia a dia é cheio de desafios, né? E se o objetivo inicial for apenas o ganho monetário, né, dessa cadeia, eu acho que ela não é forte o suficiente. Tem que ter algo maior que te guia, que, como eu falei, isso é o propósito de fazer o bem para o cooperado, de deixar um legado na agricultura. Então, acho que é isso que, ao longo desses 50 anos da Copercito, 53 nós, 45 que estamos juntos, né, nessa parceria, sempre nos uniu, né, e segue nos unindo, e a parceria ela segue cada vez mais forte. Então, acho que isso é o grande motor, não é isso, Tião? Exato, até aproveitando esse gancho e falando um pouquinho, hoje é um dia muito especial para nós, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, obrigado pela oportunidade, Copercitrus. Porque nós estamos falando de uma coisa que é a nossa casa, é a nossa vida. Nesse ano, Rodrigo, nós estamos completando juntos os 50 anos de parceria. Então veja o quanto as coisas avançaram nesse período. E a nossa parceria não é uma parceria velha, ela é uma parceria antiga. E hoje, cada vez mais, o antigo tem mais valor. Então veja, quando você olha hoje no mercado, você percebe que tem um carro antigo, esse carro antigo vale muito mais do que muitas vezes o carro novo. E é assim que a gente acredita na nossa parceria. Há pouco eu estava conversando hoje com um gerente e um cooperado da região de Olímpia, e eles falam, nossa, é impressionante, porque a Stoller e a Copercito estão em Olímpia há muitos anos. O Fernando vai saber, mas é uma das primeiras. Então há mais de 45 anos com certeza, né, Fernando? E aí nós estamos experimentando o melhor ano da nossa parceria. Somente nesses primeiros 3 meses a gente já conseguiu estar mais próximo dos cooperados e levando o negócio para os cooperados que a gente fez no último ano inteiro. E vejam só, então nós estamos falando que esse é o nosso motivo, esse é o nosso motor. Nosso motor é de fazer as coisas juntos, com a Copercitrus, com os cooperados, fazendo da melhor forma possível dentro da fazenda, levando tecnologia. A gente enfrenta um momento de muita instabilidade. Instabilidade política, instabilidade econômica, estabilidade climática, e só juntos, somando a força dessas empresas que são muito grandes, Copercitrus, Stoller, que hoje é uma empresa Corteva, nós conseguimos levar o que tem de melhor para o cooperado. E a gente percebe que o cooperado está ainda mais satisfeito, porque ele fez questão agora de falar, nossa, ó, essa semana eu lembrei de vocês, porque eu estava lá no nosso barracão, a Stoller é conhecida por ter várias embalagens azuis, falou, estava lotado de embalagem azul, e essas embalagens estão indo para o campo, para quê? Porque nesse momento que a gente antecipa uma seca que está por vir, né? Nós estamos entrando aqui já período próximo seco, do período seco, ele tá preparando as suas plantas para enfrentar esse período melhor. Então isso para nós nos enche de orgulho, e é por isso que hoje eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Poder falar um pouquinho dessa parceria aí, de tanto tempo, de tanta história, mas principalmente de tantas conquistas. Você vê quando a parceria é tão boa, você nem percebe o tempo passar, né? Já tirei 5 anos da parceria, então, né? É isso aí. E falando em parceria, né, Fernando, quando se fala em parceria, no papel é mais fácil, né? Agora, a parceria para o homem do campo tem que ser mesmo ali no campo, ali que ela se revela, que ela se manifesta. Então, na prática, queria que você explicasse como é que a Copercitrus sente essa proximidade ou faz essa proximidade junto ao cooperado. É interessante que existem algumas frases que elas são até de impacto, não é? Que são muito usadas.
E uma delas que me veio da cabeça é aquela de que as pessoas vão e as empresas ficam, né? Ela é verdadeira, né? Porque as empresas elas são maiores do que as pessoas, mas o que de fato construiu esse patrimônio da cooperativa foram as pessoas que passaram por ela, tanto no quadro de colaboradores como das empresas parceiras. Então você sempre vai ter alguém que tomou uma decisão, alguém que fez alguma escolha. Lá atrás, quando o pessoal da Stoller decidiu trabalhar com a Copercítuos, foi alguém que foi lá e teve uma escolha, e a empresa obviamente deu as condições para que isso acontecesse, mas eu, dentro dessa jornada, né, eu estou há 22 anos na Copercítuos. Você está há quanto tempo na Stoller? 28. 19 anos, quase 20. 19 anos, a gente tem uma convivência e já passaram, né, tantas pessoas, cada um contribuiu um pouco na construção desse relacionamento e nos ensinaram, né? Eu acho que as pessoas também deixam o seu legado. Então, quando o Rodrigo comentou do alinhamento de propósito, de valores, quem deixa isso são as pessoas. E eu percebo no agronegócio um ambiente muito forte com relação a isso, né? Porque você olha os produtores que estão aqui, a gente aqui realmente sai com uma energia muito maior do que a gente chega, porque você vê famílias, você vê produtores com tudo que passa às vezes, com riscos climáticos, com incertezas, sempre otimistas, sempre buscando uma solução, sempre de bom humor. Então a gente é privilegiado de trabalhar nesse ambiente do agronegócio, porque de fato é um ambiente dos melhores que eu conheço, é um ambiente que eu estou desde o início da minha carreira e que não pretendo mudar, e tive a sorte de poder entrar numa cooperativa que o dono da cooperativa é o cooperado, o acionista, nós temos 42 mil acionistas e eles são os donos. Então a gente percebe que tudo que a cooperativa faz, ela sempre está pensando em trazer o que é melhor para o produtor. Perfeito. Vou voltar a bola então ao Rodrigo e ao Sebastião. Bom, nessa parceria, né? O cooperado, independente da parceria, ele quer resultado no campo, né? Em que momento ali a Stoller falou, olha, assim, nós estamos no caminho certo, é isso que nós estamos acertando e é assim que nós vamos continuar? Eu penso que nós tivemos vários momentos assim de muito acerto. E acerto juntos, né? A gente não toma nenhuma decisão a duas mãos. A gente sempre fala que está trabalhando no mínimo com 6 mãos, né? 2 do lado aqui da Stoller, 2 do lado da Copercítuos, que são várias delas, né? Representado por 2, e 2 que é o cooperado colocando a mão nisso. Então a Copercítuos, que ela tem o Citrus no nome, ela deixou de ser uma empresa só de citros, né, Fernando? E hoje é uma cooperativa de policulturas e de várias culturas. E no momento que a gente percebeu essa evolução das áreas, dos cooperados, avançando em outras culturas, nós tomamos a decisão de avançar forte também nessas outras culturas. Então, das culturas que a Copercítuos trabalha hoje, elas são as culturas que mais representam para nós como companhia. A gente especializou nessas culturas por ter o nosso principal parceiro, o parceiro mais antigo, né, de mais história, se especializando também nessas culturas. Então, acho que esse foi um grande acerto lá atrás. Mas olhando agora para os últimos anos, a Copercítuos ela se destaca como sendo uma cooperativa muito inovadora. Oferece muito serviço para nós cooperados. E quando a gente olha nos últimos anos, todo o trabalho que está sendo feito pelo campo digital, depois o Fernando pode falar um pouco mais disso, a gente pegou esse mesmo caminho e a gente está seguindo numa linha de evolução. Por exemplo, você pega em cana-de-açúcar, a Stoller tem 2 produtos que tinham bastante popularidade. Os cooperados gostavam muito. Mas eles começaram a perceber que eram muitos produtos. A gente criou um produto único que ele traz os 2 produtos que lá atrás o cooperado tinha que comprar 2 produtos diferentes, armazenar em lugar diferente, colocar os 2 no tanque, então a gente buscou essa facilidade. Outra coisa, nesse ano a gente está buscando, vamos trazer uma inovação que é o Stimulate 10X, que é um produto de longa data, mas hoje ele é 10 vezes mais concentrado. E por que isso? Para um encontro, por exemplo, de uma adoção de drone muito grande. O Fernando é um dos precursores do drone aqui, tecnologia de aplicação, levar o resultado para o cooperado. E a gente também tentou trabalhar muito rápido nessa nova estratégia da Copercítuos e a gente foi se adaptando. E hoje a gente consegue dizer que a gente está muito alinhado. Então, nesse ano,
nós lançaremos o estimulante 10X. O estimulante 10X é uma tecnologia que é 10 vezes mais concentrada. Vejam só, isso é fantástico, porque no momento onde o frete aumenta de preço, onde é caro se armazenar, o risco é maior, a gente concentra o produto, ele consegue levar num nível de calda onde fica mais compatível, porque hoje é muito complexo as misturas. Um cooperado ele usa 10, 12, 15 produtos muitas vezes numa mesma aplicação. Então a gente está olhando para isso muito forte. E o resultado disso são cooperados que começaram com a gente há 50 anos atrás, ainda continuam usando. Não é mais aquela primeira geração. Muitas vezes a gente está na terceira ou na quarta geração e a gente está junto ali muito forte, construindo esses novos resultados juntos. Então eu acho que esse é o grande motivo e a grande inspiração para todos nós. E apesar da empresa evoluir, né, junto com as pessoas, o tempo passa, as coisas mudam, as novas pessoas chegam e trazem também evoluções constantes, como o Fernando mencionou. Eu acho que é importante a gente voltar lá atrás e lembrar do Jerry Stoller, né? O Fernando conhece o Jerry também. O Jerry já não está mais entre nós, já é falecido. Mas o Jerry, ele sempre foi um cara muito inquieto, muito inovador e apaixonado pela agricultura e muito presente, né? Então eu convivi por muitos anos com ele e todos os anos ele estava aqui no Brasil, como em vários lugares do mundo, pessoalmente indo para o campo, e ele dava um show na lavoura, um show. A capacidade dele ler uma planta, simplificar aquela mensagem para o agricultor, para que ele entendesse o que ele precisava fazer, por que aquelas coisas estavam acontecendo, era incrível. Então eu acho que muito dessa pegada da Stoller de presença no campo, de querer ser o expert em fisiologia de planta, nutrição de planta e etc., veio dele, né? Porque o fundador da empresa, ele mesmo ia para o campo e dava uma aula para a gente, né, de conhecimento, e também todo o time observava o impacto que aquilo que ele estava levando de conhecimento trazia para o agricultor, né? E você passa a selecionar pessoas, como eu falei da parceria, de alinhamento de valores e propósitos, você passa a buscar pessoas que querem essa mesma coisa, não quer simplesmente entregar produto, porque o produtor não precisa simplesmente de produto, ele precisa de uma lavoura de sucesso, precisa produzir mais. E para produzir mais, você precisa mais do que produto, né? Precisa de uma parceria verdadeira com ele, se importar verdadeiramente com o sucesso dele, trazer gente que vai para o campo com conhecimento e consegue agregar valor no dia a dia. Então, eu diria que, assim, eu não sei se eu consigo marcar nos meus mais de 30 anos de empresa, se eu somar meu tempo de estagiário, um ponto marcante. Assim, quando eu escuto a sua pergunta, vem muitas passagens que eu tive com o Jerry no campo, né? E eu acho que muito do que a gente é hoje veio dele, e isso foi crescendo, foi aprimorando, mas as raízes estão ali do fundador, que tinha uma visão, tinha uma atitude, demonstrava isso na prática para a gente todos os dias. Foi uma referência mundial. Muito grande, muito grande. E falando em inovação, nós estamos na AgriShow, né? Maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, né? Aqui muitas empresas deixam para lançar suas novidades, suas inovações aqui, né? Estamos na capital do agronegócio, enfim. Perguntando para o Fernando, depois Sebastião e Rodrigo, o que vocês veem, né, para o futuro, né? O que a gente pode esperar desse agro pujante que não para, que investe muito em muita tecnologia, mas o que a gente pode esperar para os próximos anos, Fernando? Bom, eu estou aqui na AgriShow desde a primeira edição, em 94. Eu estava aqui ajudando a montar um stand no dia 1º de maio de 94, até tem uma associação com uma passagem de memória para os brasileiros, que foi o dia do acidente do Ayrton Senna, e eu estava vendo a corrida aqui da AgriShow, e aquela foi a primeira edição. Então nós começamos a AgriShow muito tristes naquele primeiro ano, e de lá para cá eu participei de todas as edições, porque eu trabalhei na Valmet Tratores, que depois virou Valtra, depois eu fui trabalhar no Grupo Jacto, que o Rodrigo também passou um curto período lá, mas teve um pouco da experiência da família Nishimura, né? Que em termos de valores é algo bastante representativo no mundo empresarial. E depois fui para a Copercitrus, então a gente está aqui desde sempre. Há 14 anos eu
tive a iniciativa de juntar empresas que não participavam da AgriShow. Porque a AgriShow é uma feira predominantemente de equipamentos, de máquinas, de tecnologia na mecanização agrícola, né? Aviação agrícola, agricultura de precisão, hoje com as plataformas digitais aí, de agricultura de precisão também. Eu sentia falta e achava que tinha uma oportunidade aqui de trazer as empresas de insumos para a feira. Então esse espaço ele nasceu com esse objetivo, são 4.200 metros, são 40 empresas líderes nacionais e globais dos segmentos que atuam de fertilizantes, defensivos, especialidades, biológicos, e além de máquinas, né, que já estão aqui. E a Stoller foi um parceiro também desde o primeiro ano, já faz 14 anos que a gente está aqui. E nós somos o maior comprador de ingressos da feira, nós compramos 15 mil convites, tem caravanas, há pouco aqui tinha uma caravana de Andradas, um público que é formado predominantemente de produtores de média e pequena escala, mais de 80% da nossa base de cooperados são produtores de média e pequena escala, e a gente presta esse papel também de trazer esse produtor para esse ambiente que talvez por iniciativa própria, até pela distância, até pela dificuldade às vezes que é acessar, comprar o ingresso e saber procurar aquilo que ele necessita aqui, ele ia ter às vezes mais dificuldade. A Copercitos presta esse papel, e lembrando que Ribeirão é praticamente o centro da nossa área de atuação, né, a cidade de Ribeirão Preto, isso tudo combinou para que a gente viesse para cá, então, e cada ano consolida mais essa presença. Hoje somos um parceiro oficial da feira, tem até uma chamada, né, que a gente tem feito aí já desde o ano passado, é que se tem AgriShow, tem Copercitos, então a Copercitos ela faz parte realmente da AgriShow, e nós temos um outro momento que é a Copercitos Expo, que esse ano vai ser de dia 27 a 31 de julho, que é lá na Estação Experimental de Bebedouro, mais uma oportunidade de inovação, tecnologia, que todo ano a gente leva para o produtor. Essa já está na 27ª edição, né? Então, a Copercitos sempre procurou, e eu, como gestor da cooperativa, de ter iniciativas e ações sempre com os parceiros, porque sozinho você não faz isso. Você não tem ideia do que é esse investimento aqui para você conseguir fazer sozinho. E graças ao apoio de empresas como a Stoller e pessoas como o Rodrigo Sebastião, que a gente consegue pôr esses projetos de pé e principalmente atender o cooperado. Perfeito. Temos pouco mais de um minutinho cada um para a gente terminar então dessas considerações, falar das tecnologias, que infelizmente nosso tempo está acabando, já é muita coisa para se falar, né? Acho que é bacana esse tempinho, eu queria aproveitar só para reforçar. Nesses últimos meses que nós estamos comemorando os nossos 50 anos de parceria, eu tenho conseguido ter um tempo maior com o cooperado e também com os funcionários da Copercitos, e eu tenho perguntado o porquê desse sucesso. Não é à toa que a gente chegou em 50 anos, tem alguma coisa ali muito forte, e eu tentando entender um pouco mais sobre isso. Quando a gente olha para relacionamentos, né, é difícil hoje em dia na sociedade você perceber que tem um casal completando bodas de ouro, né, que é o que representa aí os 50 anos. E aí isso tem me chamado muita atenção e eu tenho conversado bastante. Mas na grande maioria, a resposta ela vem com duas palavras. A primeira é confiança e a segunda é proximidade. Então, a confiança ela começa com transparência. Em todo esse momento, a gente já teve muitos momentos difíceis. Mas toda vez a gente tratou isso com muita seriedade, com muita transparência, com muita vontade de resolver. E isso construiu uma confiança. Então a gente está mais próximo e com mais confiança, que é uma vez que eles precisam que a gente esteja mais próximo do cooperado, isso é um resultado fantástico. E aí quando a gente olha para frente, eu queria também reforçar que desde março de 2023, a Stoller foi comprada pela Corteva, que é uma organização muito grande, que está presente em muitos países pelo mundo, é uma das maiores empresas do agronegócio, e isso também acelerou muito a nossa capacidade de inovação. Hoje a gente entende que nós estamos vivendo um ciclo e que daqui a alguns anos o nosso ciclo vai ser muito mais virtuoso. Então o cooperado, ele vai tirar muito proveito dessa nova fase, desse novo momento nosso, e a gente precisa fazer o dever de casa, que é continuar conquistando a confiança do produtor e dos funcionários da Copercitos. O nosso time precisa estar mais próximo
que são as duas palavrinhas chaves, né? Confiança e proximidade, que com isso eu tenho certeza que a gente vai conseguir maximizar demais o resultado de toda a cadeia. É isso. Para não me repetir aqui no que o Sebastião falou, só quero agradecer em seu nome, Fernando, a toda a Cooper Citrus, por nos escolher como parceiros. É uma honra para nós contar com a amizade de vocês, com o relacionamento e com a parceria nessa jornada de levar o melhor para o agricultor, né? E faço votos que a gente siga sendo exitoso, né, nessa conquista para o bem do cooperado e consequentemente, das nossas empresas. Perfeito, eu agradeço, né? Fernando Tegobi, CEO da Cooper Citrus, Sebastião Ferraz, líder comercial de produtos biológicos da Stoller, e o Rodrigo Oliveira, líder da centralidade do cliente da Corteva. Obrigado pela presença de vocês, temos a AgriShow aí, muita coisa para vocês verem, e é isso aí. E voltamos então, daqui a pouco, com o nosso Coopercast, o podcast da Cooper Citrus, a qualquer momento. Até já!